Permanecendo firme em Deus, o chamado para se firmar em Deus. Antes de nos colocarmos de joelhos em oração, é necessário, primeiramente, abrir o coração e a mente para ouvir a voz de Deus. Há momentos, na vida de todo cristão em que somos chamados a uma decisão que transcende o simples desejo de servir. É um chamado profundo, íntimo, que toca a alma e diz com firmeza que mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que custe tudo o que temos, escolheremos permanecer fiéis ao Senhor. Esta não é uma decisão superficial, feita pela metade ou guiada pela conveniência. É um compromisso que exige entrega total, coragem, fé inabalável e disposição para enfrentar o que vier. Seguir a Deus muitas vezes significa permanecer de pé quando todos à sua volta recuam. Significa estender perdão àqueles que nos feriram profundamente, mesmo quando o coração ainda sangra. Significa silenciar quando a carne grita para reagir e escolher a paz quando tudo dentro de nós clama por justiça ou retaliação. E talvez a parte mais difícil dessa caminhada seja confiar em Deus quando não entendemos seus caminhos, quando a situação nos confunde e a esperança parece distante. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Você tem esperado pacientemente, orado fielmente, suportado a dor e a frustração, e mesmo assim, a mudança não veio. Você já caminhou pelo caminho da obediência em silêncio, já derramou lágrimas que ninguém viu, já se manteve firme em momentos em que tudo dentro de você pedia desistir, e mesmo assim, parece que nada se move. Nenhuma porta se abriu, nenhum milagre visível aconteceu, apenas o silêncio e a sensação de que o mundo está parado. É justamente nesse momento, quando tudo parece pesado demais e sem sentido, que Deus sussurra ao nosso espírito. Permaneça firme, mas não na força que você imagina ter, nem na confiança em suas próprias capacidades. Firmeza verdadeira vem da certeza de quem Ele é. Este é o momento de se firmar em Deus, de não recuar, de se manter inabalável mesmo diante das tempestades, de colocar os pés sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo. Ficar firme significa permanecer em pé sobre a obra consumada de Cristo na cruz. Significa se abrigar debaixo do sangue derramado não apenas para perdão dos pecados, mas para nossa total libertação. Significa viver na autoridade que temos como filhos e filhas de Deus, adotados em seu reino e cobertos pela graça que transforma vidas. Este é o tempo de se apoiar nas promessas de Deus, de não se dobrar diante do medo, da pressão ou da dúvida, mas de se manter firme, com os olhos fixos no Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Permanecer firme envolve coragem quando os joelhos tremem, retidão quando a tentação se aproxima, verdade quando somos cercados por engano, amor quando o mundo nos convida a esfriar o coração, e adoração mesmo quando a alma se sente cansada. Como nos lembra o Salmo 56:3, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. O verdadeiro firmeza não vem da força de vontade humana, mas de estar enraizado no coração de Deus. A tempestade pode vir, a noite pode ser longa, mas aqueles que plantam sua vida na palavra não serão abalados. Mesmo quando você se sente exausto, sozinho ou sem esperança, há um chamado para se levantar. Como diz o Salmo 31:24, sejam fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Este é o tempo de permanecer de pé, de declarar fé mesmo diante da espera silenciosa, de sustentar a alma com esperança firme. Mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça impossível, Deus está vendo sua perseverança. Ele honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando a caminhada é árdua. Permanecendo firme em meio às tempestades. Há momentos em que a vida parece se fechar ao nosso redor. Tudo o que parecia certo desmorona. Portas que antes se abriam permanecem trancadas, e o silêncio parece ocupar cada espaço da alma. Nesses instantes, a tentação de desistir, de recuar, de entregar-se ao medo é grande. Mas é exatamente neste ponto que somos convidados a lembrar que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus, e que permanecer firme significa confiar na sua fidelidade mesmo quando a situação nos desafia a cada passo. A vida de um cristão não é uma estrada sem obstáculos. Jesus mesmo nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
eu venci o mundo. João 16:33. As promessas de Deus não excluem a dor ou a dificuldade. Pelo contrário, Ele nos chama a permanecer firmes apesar delas. Permanecer de pé em meio às tempestades é um ato de fé que declara: Senhor, mesmo quando não vejo saída, mesmo quando tudo parece perdido, eu confio em Ti. É uma confiança que não se baseia em circunstâncias, mas na certeza de que Ele é fiel e que nada foge do seu controle. Manter-se firme significa levantar-se, mesmo quando o corpo e o espírito estão cansados, quando as lágrimas já secaram e a esperança parece distante. É escolher a obediência mesmo quando a emoção pede desistência. É oferecer perdão mesmo quando a injustiça dói profundamente. É buscar a paz mesmo quando o caos insiste em dominar. É um posicionamento de alma que nos conecta diretamente ao poder divino, fortalecendo-nos com a certeza de que não estamos sozinhos. O Salmo 46:1 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Permanecer firme é encontrar abrigo em Deus, é ancorar o coração na sua palavra, é manter os olhos fixos na promessa de que Ele age mesmo quando tudo parece parado. Cada lágrima derramada, cada oração silenciosa, cada gesto de fé é registrado nos céus e nenhum esforço fiel passa despercebido. Ficar firme exige coragem. Requer que nos posicionemos contra o medo, a dúvida, a tentação e o desânimo. É manter a integridade quando ninguém está olhando. É escolher a verdade quando mentiras cercam. É permanecer em amor quando o ódio tenta invadir. É lembrar em cada passo que o Espírito Santo nos guia, nos fortalece e nos conforta, sendo nossa presença constante mesmo nos momentos de solidão. Quando o coração vacilar, a mente duvidar e o corpo fraquejar, permanecer firme é um ato de resistência espiritual. É lembrar que Deus não nos abandonou, que Ele ainda age em nosso favor e que cada batalha, por mais dura que seja, é vencida quando permanecemos enraizados nele. Mesmo em meio à espera prolongada, à injustiça que parece prevalecer ou à dor que insiste em permanecer, a promessa é clara: aqueles que esperam no Senhor encontrarão força renovada. Portanto, mesmo quando a tempestade parece interminável, quando os ventos sopram contrários e a noite parece longa demais, permaneça firme. Erga-se sobre a rocha, declare sua fé, mantenha seus olhos em Deus e confie que Ele é maior que qualquer dificuldade. Não importa o quão escura a noite possa parecer, a luz do Senhor jamais se apagará sobre aqueles que permanecem de pé em fé. O poder de permanecer em oração. Em meio às dificuldades e desafios da vida, a oração se torna o alicerce que nos mantém firmes. Não é apenas uma palavra dita ou um gesto repetido. A oração é a conexão viva com Deus. O momento em que nossa alma se encontra com o Criador, que conhece cada dor, cada luta e cada lágrima derramada. Permanecer firme significa não desistir da oração, mesmo quando parece que ninguém escuta, mesmo quando a resposta parece demorar ou se demora além do nosso entendimento. É exatamente nesse silêncio que Deus trabalha, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e preparando-nos para a vitória. Muitas vezes, o coração humano quer soluções imediatas, quer entender o porquê das lutas, quer ver a mudança instantaneamente. Mas Deus nos ensina que a verdadeira força não está na pressa ou na capacidade humana, mas na espera paciente e na confiança total nele. A oração transforma a alma, alivia o peso que carregamos e nos dá clareza para enfrentar o que parecia impossível. É no diálogo constante com Deus que descobrimos que Ele não nos deixou sozinhos, que cada dificuldade tem um propósito e que cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual. Quando oramos, não estamos apenas pedindo socorro, estamos declarando que nossa confiança está em Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que nada escapa ao seu olhar e que sua vontade é perfeita. A Bíblia nos lembra, em Filipenses 4, 6, 7, que devemos apresentar a Deus nossas necessidades e que a paz dele, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias, mas do compromisso de permanecer firme em oração, mesmo diante das adversidades. Orar também é um ato de resistência espiritual. Quando tudo ao redor tenta nos desanimar, quando o inimigo sussurra dúvidas e medos,
A oração nos fortalece e nos protege. Ela é a armadura invisível que nos reveste, a luz que ilumina os passos na escuridão, o escudo que nos protege das mentiras e enganos que tentam desviar-nos do caminho da fé. Permanecer firme em oração significa levantar nossas mãos, mesmo cansadas, e falar com Deus, mesmo que a voz tremule. Significa entregar cada preocupação, cada medo e cada frustração, confiando que Ele transforma cada lágrima em força e cada dificuldade em aprendizado. Além disso, a oração nos conecta com o Espírito Santo, que intercede por nós de maneira perfeita e conhece o que está além das palavras. Mesmo quando não sabemos como orar, Ele clama em nosso favor, fortalecendo nossa fé e guiando cada passo. Permanecer firme em oração é, portanto, permanecer enraizado em Deus, é sustentar a alma na sua presença, é confiar que Ele está trabalhando mesmo quando nada parece acontecer. Portanto, continue orando, continue buscando Deus de todo o coração. Mesmo nos dias de cansaço extremo, mesmo quando as lágrimas parecem secar, continue falando com Ele. Cada momento de oração fortalece seu espírito, prepara você para a vitória e mantém sua fé inabalável. Porque aqueles que permanecem firmes em oração não caminham sozinhos. A própria presença de Deus os sustenta, os guia e garante que nenhuma tempestade os derrubará. Confiança nas promessas de Deus. A vida cristã é muitas vezes marcada por momentos de espera, incerteza e silêncio. Durante essas fases, é natural que a alma se sinta cansada, a mente duvide e o coração se sinta só. Mas é exatamente nesses momentos que somos convidados a nos firmar nas promessas de Deus. Permanecer firme não significa ausência de medo, dor ou dificuldade. Significa escolher confiar, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É um posicionamento de fé que declara: Senhor, eu acredito que Tu és fiel, mesmo quando não vejo os resultados. As promessas de Deus são como âncoras em meio à tempestade. Elas nos lembram de que Ele é soberano, que seu plano é perfeito e que nenhuma situação foge ao seu controle. Quando confiamos nas promessas divinas, nossos passos não são guiados pelo medo, mas pela certeza de que Ele cumpre tudo o que disse. O Salmo 37:5 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entregar nossas lutas, sonhos e desafios a Deus é um ato de fé que nos coloca na posição de receber bênçãos que vão além do que imaginamos. Confiar nas promessas significa não nos deixar abalar pelas circunstâncias. É lembrar que mesmo quando as portas estão fechadas, Ele tem caminhos que nós não vemos. É acreditar que cada lágrima, cada oração silenciosa e cada espera tem propósito e será recompensada no tempo certo de Deus. Significa permanecer firme em meio ao desânimo, a tentação e a dúvida, sabendo que a fidelidade de Deus jamais falha. Além disso, confiar nas promessas de Deus nos fortalece contra as mentiras do inimigo. Quando dúvidas surgem, quando a ansiedade tenta dominar, lembrar do que Deus prometeu nos dá coragem, esperança e perseverança. Permanecer firme significa sustentar o coração com essas verdades, mantendo a fé inabalável mesmo nos dias mais difíceis. É declarar que nossa confiança não está em nós mesmos, mas na palavra do Senhor, que é eterna e infalível. Em cada batalha, em cada dificuldade, em cada momento de espera, as promessas de Deus são nossa rocha. Elas nos lembram que Ele nunca nos abandona, que seu amor é constante e que sua presença é suficiente para nos sustentar. Permanecer firme nas promessas é escolher esperança quando tudo parece escuro. É manter a fé mesmo quando o mundo parece dizer que é impossível. É erguer os olhos e declarar: Senhor, eu confio em Ti, sei que Tu és fiel. Portanto, mesmo que a espera seja longa, mesmo que a dor seja intensa, permaneça firme nas promessas de Deus. Elas são a garantia de que a vitória, a paz e a mudança virão no tempo certo. Ficar de pé, confiar e esperar com fé é a chave para experimentar a fidelidade de Deus de maneira profunda, transformadora e verdadeira. Coragem para enfrentar o desconhecido. A vida muitas vezes nos coloca diante de caminhos que não compreendemos.
portas que permanecem fechadas e desafios que parecem impossíveis de superar. Nesses momentos, é natural sentir medo, insegurança ou dúvida. Mas é exatamente nesses instantes que Deus nos chama a permanecer firmes e corajosos, mesmo quando a visão humana é limitada. Permanecer de pé diante do desconhecido é um ato de fé que declara: Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti e me coloco nas Tuas mãos. A coragem verdadeira não é a ausência de medo. É a decisão de confiar em Deus apesar do medo. É caminhar pelos vales escuros, enfrentar tempestades e atravessar o deserto, sabendo que Ele está conosco. Josué 1:9 nos lembra: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu, Deus é contigo por onde quer que andares. Esta promessa nos assegura que, mesmo nos caminhos mais incertos, não caminhamos sozinhos. Enfrentar o desconhecido requer firmeza espiritual. Significa sustentar a fé quando os planos parecem falhar. Continuar orando quando não vemos respostas. Permanecer íntegro quando a tentação nos chama e confiar que cada passo é guiado pelo Senhor. A coragem não se manifesta apenas em grandes atos. Ela se revela nas escolhas diárias de manter a fé, obedecer à palavra e permanecer firme mesmo quando ninguém está olhando. Além disso, a coragem em Deus nos protege das armadilhas do inimigo. Ele tenta nos desanimar, nos fazer duvidar e nos afastar da presença de Deus. Mas aqueles que permanecem firmes, confiando no Senhor e em suas promessas, encontram força sobrenatural para resistir às mentiras, às pressões e aos desafios que surgem inesperadamente. É na coragem fundamentada em Deus que nos levantamos mesmo quando tudo parece perdido, que seguimos mesmo sem entender e que nos mantemos firmes quando o mundo diz para desistir. Permanecer firme diante do desconhecido também significa esperar com paciência. Às vezes, Deus não revela de imediato o caminho nem a solução, porque deseja preparar nosso coração, fortalecer nossa fé e nos ensinar a depender exclusivamente dele. A paciência em meio à espera não é passividade, é ação de fé, é posicionamento espiritual que nos mantém enraizados em Deus, prontos para receber sua direção no momento certo. Portanto, mesmo quando o futuro parecer incerto e o caminho à frente não estiver claro, levante-se com coragem. Confie que o Senhor caminha ao seu lado, guiando cada passo, iluminando cada decisão e protegendo seu coração. Coragem é permanecer firme, é confiar, é avançar mesmo diante do desconhecido, sabendo que Deus é maior do que qualquer dificuldade e que Ele nos sustenta com sua força, presença e amor infinito. Permanecendo firme na adversidade. A vida cristã não é isenta de dificuldades. Todos nós enfrentamos momentos em que parece que o peso do mundo está sobre nossos ombros, quando as portas permanecem fechadas, quando a dor insiste em se prolongar e o desânimo ameaça nos dominar. É nesses momentos que Deus nos chama a permanecer firmes, lembrando-nos de que nossa força não está em nós mesmos, mas nele. Permanecer firme na adversidade é um ato de fé, uma decisão de confiar no Senhor mesmo quando não compreendemos o porquê das lutas. A adversidade nos ensina a depender totalmente de Deus. Quando tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, rapidamente percebemos que somos limitados e vulneráveis. Mas ao nos rendermos à soberania divina, encontramos proteção, direção e força sobrenatural. O Salmo 34:19 nos lembra: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Permanecer firme não significa ausência de desafios, mas a certeza de que Deus é maior do que qualquer dificuldade e que Ele luta por nós em cada batalha. Manter-se firme na adversidade exige coragem, fé e perseverança. Significa não ceder ao medo, à raiva ou à frustração. Significa continuar orando mesmo quando a situação parece não ter solução, perdoar quando a injustiça dói, amar quando o mundo nos convida a resfriar o coração e manter a integridade mesmo quando ninguém está olhando. Cada ação de fé fortalece a alma e nos aproxima do propósito de Deus em nossa vida. A adversidade também é uma oportunidade de crescimento espiritual. É no fogo das dificuldades que o caráter é moldado, que a fé se fortalece e que a confiança em Deus se torna inabalável. Permanecer firme significa enxergar cada desafio como uma oportunidade de experimentar o cuidado de Deus, de testemunhar
sua fidelidade e de se aproximar dele de maneira profunda e pessoal. Além disso, quando nos firmamos em Deus, encontramos paz em meio ao caos. A presença do Espírito Santo nos consola, nos guia e nos fortalece, lembrando que nenhuma situação é maior que o nosso Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, a palavra de Deus permanece, oferecendo esperança, direção e confiança de que Ele nunca nos abandona. Portanto, mesmo quando os ventos contrários sopram, quando as tempestades se intensificam e quando a vida parece injusta, permaneça firme. Confie que Deus está ao seu lado, que Ele age em seu favor e que cada passo de fé será recompensado. Permanecer firme na adversidade é declarar que a fé é maior que o medo, que a esperança é mais forte que o desânimo e que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Vitória e esperança em Deus. Chegamos ao momento de reafirmar nossa confiança e fé. Permanecer firme em Deus não é apenas uma postura diante das dificuldades, é declarar que Ele é nossa rocha, nossa luz e nosso refúgio. Mesmo quando tudo parece desmoronar, cada oração, cada escolha de fé, cada momento de perseverança é registrado no coração de Deus e fortalece nossa alma. Permanecer firme significa levantar-se, mesmo quando os joelhos tremem, caminhar mesmo quando o caminho é incerto e confiar mesmo quando a resposta tarda. A vitória não depende de nossas forças, mas da fidelidade do Senhor. Ele prometeu estar conosco em todas as circunstâncias, guiando nossos passos e protegendo nosso coração. O Salmo 31:24 nos lembra: sejam fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Cada desafio enfrentado com fé é uma oportunidade de experimentar o poder de Deus de forma pessoal e transformadora. Além disso, permanecer firme nos permite testemunhar sua glória. Mesmo nas tempestades mais intensas, podemos declarar sua fidelidade e confiar que Ele é soberano. Como Jesus disse em João 14:18-20, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, e o vosso coração se alegrará. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras garantem que nunca estamos sozinhos e que nossa fé encontra respaldo na presença contínua de Cristo. A coragem para permanecer firme vem de estarmos enraizados na palavra e na oração. Filipenses 4:6-7 nos orienta: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz nos mantém firmes, mesmo quando a adversidade insiste em nos cercar. Nosso chamado é permanecer firmes, confiando nas promessas de Deus, enfrentando o desconhecido com coragem, perseverando na oração e na fé, e reconhecendo que cada dificuldade tem um propósito em suas mãos. O Salmo 46:1 reforça: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é nossa proteção e nossa força em todos os momentos. Portanto, erga-se com fé, mantenha o coração cheio de esperança e declare a fidelidade de Deus sobre sua vida. Mesmo quando os desafios forem grandes, mesmo quando a espera parecer longa, permaneça firme, porque Deus é fiel, sua presença é constante e sua vitória é certa. Aquele que se firma nele jamais será abalado.